Era uma noite morna de quinta-feira no bairro do Ipiranga, em São Paulo. As ruas estavam silenciosas, com poucos carros passando e as janelas dos prédios já escurecidas. No meio da quadra, entre uma padaria de esquina e uma loja de roupas infantis, ficava a Empório da Vila, uma pequena loja de utilidades domésticas, dessas que vendem de tudo um pouco, desde panelas até lâmpadas coloridas. Quem cuidava do lugar era seu Francisco, um senhor de 64 anos, de fala mansa e olhar cansado, mas sempre gentil com os clientes. Viúvo há alguns anos, sua rotina girava em torno da loja e de Thor. Thor era um vira-lata caramelo de porte médio, adotado por Francisco ainda filhote, depois de encontrá-lo encolhido atrás de uma caçamba em uma noite de chuva. Desde então, os dois se tornaram inseparáveis. Thor cresceu entre as prateleiras da loja e os tapetes da casa nos fundos. Era um cachorro esperto, dócil com os conhecidos, mas atento a qualquer movimento estranho. Costumava passar o dia deitado perto do balcão, abanando o rabo sempre que alguém entrava, e à noite, assumia seu posto e dormia do lado de dentro da loja, logo atrás da porta de vidro, onde podia ver a rua e ouvir qualquer som vindo do lado de fora. Vai dormir, Thor. Qualquer coisa, você me chama, hein? Disse seu Francisco naquela noite, já fechando as cortinas da pequena casa nos fundos, onde morava. Thor respondeu com um latido curto, quase um resmungo, e deitou-se próximo à entrada da loja, as orelhas sempre em alerta. A loja em si era simples, mas organizada com cuidado. Tinha prateleiras de madeira até o teto, e o piso era de cerâmica bege, já um pouco gasto pelo tempo. O cheiro era uma mistura de desinfetante com madeira envelhecida, familiar e aconchegante. Francisco mantinha o lugar impecável, apesar da idade. Às vezes, algum vizinho passava só para prosear, tomar um cafezinho na caneca azul clara que ele sempre deixava no balcão. A vizinhança era tranquila, formada por moradores antigos e comerciantes de longa data. Todos conheciam Thor, e muitas crianças da rua passavam para brincar com ele durante o dia. Mas, como qualquer bairro urbano, o Ipiranga também sofria com pequenos furtos de madrugada, especialmente nas lojas menores, sem segurança privada. Francisco sabia disso, mas confiava em Thor. E no seu velho cadeado duplo na porta. Naquela noite específica, havia uma leve neblina no ar. O céu estava limpo, mas a umidade fazia a luz dos postes parecer embaçada. A cidade dormia aos poucos, mas Thor permanecia ali, firme no seu posto, com os olhos semiabertos e o corpo relaxado, ainda que pronto para se levantar a qualquer momento. Francisco, sentado na poltrona perto da televisão em sua casa, olhava para o noticiário noturno. A apresentadora falava sobre um aumento recente nos arrombamentos na zona sul da cidade. 3 lojas invadidas só essa semana, está difícil, viu? Murmurou ele, olhando para a janela fechada, como se quisesse enxergar além. Levantou-se com dificuldade, estalando os joelhos, e foi até a porta dos fundos. Espiou pela fresta da cortina. Thor ainda estava ali, imóvel. Confio mais nesse cachorro do que na polícia, disse em voz baixa, com um sorriso no canto da boca. Depois, apagou as luzes e foi dormir. Lá fora, o bairro mergulhava no silêncio. Apenas o zumbido constante dos postes e o som esporádico de um carro ao longe preenchiam o ar. Mas dentro da loja, Thor respirava lentamente, atento. Seu instinto não dormia. Ele não sabia o que viria naquela noite, mas sabia reconhecer quando algo estava fora do lugar. E naquele momento, algo parecia estar. A madrugada chegou como uma brisa morna. Era por volta das 2:30 quando o silêncio tomou completamente conta da rua. As janelas estavam fechadas, os portões trancados e as luzes dos apartamentos já apagadas. Só o poste da esquina insistia em chiar, falhando em seus intervalos curtos, lançando sombras irregulares sobre a calçada. Dentro da loja, Thor permanecia deitado próximo à porta de vidro. A posição era sempre a mesma, cabeça apoiada nas patas dianteiras, olhos semicerrados, e o corpo completamente imóvel. Quem o visse poderia pensar que dormia profundamente. Mas Thor não dormia. O sono de cão de guarda é leve.
Seu instinto era seu maior guia. A loja estava mergulhada numa penumbra azulada, reflexo da luz da rua filtrada pelo vidro. No teto, o ventilador girava lentamente, produzindo um rangido monótono e familiar. O som, que durante o dia passava despercebido, agora preenchia o ambiente, criando uma estranha sensação de aconchego e alerta ao mesmo tempo. Na parte de trás da loja, onde a porta dava acesso à casa de Francisco, tudo estava calmo. O velho dormia de lado, coberto até os ombros, a respiração pesada e ritmada. O rádio-relógio marcava 2h42, mas ele não veria esse horário. Estava cansado demais depois de um dia longo de atendimento, estoque pequenas contas para pagar. Confiava, como sempre, que Thor resolveria qualquer coisa que aparecesse. Na rua, a movimentação era praticamente nula. Um ônibus passou mais cedo, barulhento, quebrando o silêncio da madrugada com o ronco do motor e o chiado dos freios. Depois dele, nada mais. Apenas uma moto distante, lá pelas 2h20, cujo som se dissipou rápido demais para causar preocupação. Thor levantou a cabeça devagar. Suas orelhas se mexeram em direções diferentes, tentando captar sons além dos óbvios. Cheirou o ar. O cheiro era quase sempre o mesmo àquela hora, de poeira, óleo da calçada, o perfume leve de uma árvore próxima. Mas naquela madrugada, havia algo diferente. Um cheiro metálico, talvez. Ou era só o vento mudando de direção? O cachorro se levantou devagar. Esticou as patas da frente, bocejou de forma contida, e caminhou até o canto da porta, onde havia uma fresta por onde gostava de observar o lado de fora. A rua parecia igual a todas as outras noites, mas Thor conhecia bem o lugar. E aquela sensação no ar não era comum. Lá fora, na outra calçada, um gato preto atravessou correndo, assustado por algo invisível. Thor nem se moveu. Estava focado em outro ponto, algo que ele não podia ver, mas sentia. A poucos metros dali, entre o beco da farmácia e a parede da loja de roupas infantis, uma sombra se moveu com extrema cautela. Os passos eram leves, cuidadosos. A figura parou por um momento e pareceu observar o ambiente. Estava vestida com roupas escuras e levava uma mochila nas costas. O capuz cobria a parte do rosto, e as mãos estavam enluvadas. Thor não viu ainda, mas seu corpo reagiu. Os pelos das costas se eriçaram levemente, e ele ficou em posição de alerta total. Era como se uma parte dele soubesse, de forma ancestral, que o perigo estava próximo. A loja estava prestes a deixar de ser só um comércio. Naquela noite, se tornaria o campo de defesa de um guerreiro silencioso. Dentro da casa, Francisco virou de lado, puxou o cobertor para cima e soltou um suspiro baixo. Nada o acordaria facilmente agora. Nada além de Thor. O cachorro permaneceu imóvel, farejando o ar, os olhos atentos à rua. O vento balançou levemente a placa metálica da loja, fazendo um som agudo e curto. Thor virou a cabeça em direção ao som, depois voltou a encarar a rua. Foi nesse momento que ele ouviu um leve estalo, como o som de uma ferramenta sendo encaixada em algo metálico, vindo da lateral da loja. Não era barulhento, mas suficiente para ele dar 2 passos para frente e começar a rosnar, baixinho. A madrugada ainda parecia calma. Mas só para quem não prestava atenção. Thor, no entanto, estava prestando. Thor ficou completamente imóvel, com os olhos fixos na lateral da loja. O leve rosnado que vinha de sua garganta era quase imperceptível, mas carregado de tensão. Cada músculo do seu corpo estava pronto para agir. Ele não era um cão treinado profissionalmente, mas a convivência com seu Francisco e os anos de vigília haviam aguçado seus instintos. E naquele instante, ele sabia, e havia alguém ali fora. O som metálico que escutara segundos antes se repetiu, um clique sutil, seguido de um leve arranhar, como se algo estivesse sendo forçado. Era a tranca da porta lateral da loja, aquela que dava acesso ao depósito. Uma entrada menos visível da rua, protegida apenas por um cadeado antigo. Thor conhecia bem aquele som.
Era diferente do barulho do vento, diferente do som de um gato pulando uma lixeira. Aquilo era humano. E perigoso. O rosnado aumentou levemente. Ele deu mais 2 passos em direção à porta lateral interna, que dava acesso ao corredor que levava ao depósito. Era escuro ali, mas Thor se movia como se enxergasse tudo. Do lado de fora, o intruso se movia rápido, mas com cuidado. Era um homem de cerca de 35 anos, magro, de rosto parcialmente coberto por um boné e uma máscara preta. Vestia moletom escuro e luvas de borracha. Em suas mãos, uma pequena alavanca de ferro. Ele sabia onde estava mexendo. Já tinha observado a loja durante o dia, a entrada menos protegida, os horários de funcionamento, até mesmo o cachorro. Cachorro de loja sempre late e não faz nada, pensou. Ledo engano. Dentro da loja, Thor já se posicionava na porta do depósito, farejando o ar com precisão. O cheiro do ferro, da graxa da tranca sendo forçada, e o suor humano misturado com desodorante barato vinham direto em sua direção. Ele já conhecia aquele cheiro, era o cheiro do medo de quem tenta enganar o escuro. Lá na casa, Francisco se remexeu na cama. Um ronco leve escapou por entre os lábios. A televisão, deixada no mudo, exibia imagens de câmera de segurança de outra invasão noturna em um bairro vizinho. Uma coincidência cruel, quase irônica. Mas Francisco dormia profundamente. Thor começou a rosnar mais alto. Não era um latido ainda, mas o aviso era claro. Para quem conhecia o cão, aquele som era um sinal inconfundível, e algo estava errado. Ele olhava para a porta do depósito como se pudesse atravessá-la com os olhos. Do lado de fora, o homem conseguiu arrebentar o cadeado com um estalo seco. Ficou em silêncio por um instante, ouvindo. Nada. Nenhum som humano. Só o chiado do poste e o leve zumbido de uma geladeira de conveniência do outro lado da rua. Satisfeito, girou lentamente a maçaneta. A porta cedeu com um rangido baixo. Thor deu 2 passos para trás. O corpo enrijecido, o olhar focado. Ele sabia que agora não era mais um pressentimento. O invasor estava ali. Foi nesse instante que os olhos do cachorro mudaram. A pupila se contraiu, o corpo assumiu a postura de ataque, e o rosnado tornou-se uma ameaça em tom grave. Ele se aproximou da porta que ligava a loja ao depósito, já prevendo o momento de agir. Os ouvidos se voltaram para frente, atentos a cada movimento. Do outro lado da parede fina, o homem deu os primeiros passos no depósito. Era escuro, mas ele usava uma lanterna pequena, que mantinha o feixe de luz direcionado para o chão. Passou pelas caixas empilhadas, chutou uma vassoura sem querer e murmurou um palavrão baixo. Thor ouviu tudo. Foi nesse momento que o invasor falou consigo mesmo. Rápido, só pega o caixa. Só isso. Thor agora tremia de tensão. Seus pelos estavam eriçados, o peito arfando de maneira controlada. A respiração curta, preparada para o impulso. Os olhos brilhavam na penumbra da loja. Era como se toda a sua existência até aquele momento tivesse sido um ensaio para o que estava por vir. O cheiro do homem se intensificou à medida que ele se aproximava da porta interna. Thor sabia exatamente onde ele estava. Sabia que em segundos, aquele homem abriria a porta. E ali não haveria tempo para aviso. Era o fim do silêncio. E o começo da reação. O silêncio da madrugada foi rompido por um som que cortou o ar como uma lâmina, de um latido forte, seco, cheio de urgência. Thor, já em posição de ataque, lançou o primeiro aviso assim que o intruso encostou a mão na maçaneta da porta que separava o depósito da loja. O latido ecoou pelas paredes de cerâmica e reverberou na rua, atravessando o vidro da fachada como um grito de alerta. O homem congelou. Porra! Sussurrou, assustado, puxando a mão para trás instintivamente. Thor não parou. Partiu para a porta com as patas pesadas, batendo contra ela, latindo sem parar. O som era brutal. Não era um latido qualquer, desses que se ouvem em quintais.
Era o tipo de barulho que arrepia a espinha. Um grito de defesa, de ameaça, de fúria. Francisco acordou sobressaltado. O latido de Thor era inconfundível, mas aquele tom ele nunca tinha escutado. Thor! Gritou ele, levantando da cama tropeçando nos chinelos. Correu até a porta da cozinha e olhou para dentro da loja. Viu apenas o vulto do cachorro correndo de um lado pro outro, frenético, em frente à porta do depósito. O que tá acontecendo, meu Deus? Sussurrou, tentando entender. Na rua, uma luz acendeu em uma janela do prédio da frente. Uma mulher apareceu com a cabeça para fora, tentando ver o que estava acontecendo. Thor continuava latindo sem parar, intercalando os gritos com investidas contra a porta, como se tentasse derrubá-la. Lá dentro, o invasor começou a suar. O plano era simples: se entrar pelo depósito, pegar o dinheiro do caixa e sair antes que qualquer alarme fosse acionado. Mas ele não contava com aquele cachorro. Era só um vira-lata, pensava. Mas aquele vira-lata agora parecia um lobo. Droga, droga! Murmurou, tirando da mochila uma chave de fenda. Fez menção de tentar forçar a porta, mas Thor pulou contra ela com tanta força que o impacto ressoou pelo batente. O homem recuou de novo. O latido não parava. Cada vez mais alto, mais próximo, mais agressivo. Do lado de fora, outro vizinho acendeu uma luz. Uma janela se abriu com um estrondo. Tá tudo bem aí, seu Francisco? Gritou um homem da calçada, vestindo apenas uma camiseta e bermuda. Francisco, ainda atordoado, apareceu na porta dos fundos da loja. Acho que tem alguém tentando entrar. Respondeu, o coração disparado. Vou ligar para a polícia. Gritou a mulher da janela, já com o celular na mão. Na loja, Thor estava incontrolável. Ele rosnava entre os latidos, salivava, os olhos fixos na fresta da porta que começava a se mover com pressão do outro lado. O homem, em desespero, deu um passo para trás e chutou uma caixa para abrir espaço. O som do objeto caindo assustou Thor ainda mais, que agora arranhava a porta com as patas dianteiras. O cachorro estava em estado de defesa total, e aquilo começava a surtir efeito. O invasor hesitou. Sabia que o barulho já tinha acordado gente demais. Os latidos chamariam a atenção. Se não agisse rápido, estaria encurralado. Olhou para a porta mais uma vez, avaliando se valia a pena seguir. Thor, como se sentisse a indecisão, latiu ainda mais forte, mais fundo. Era quase um grito de guerra. Francisco, agora mais desperto, correu até o telefone da loja. Alô? É da polícia? Tem um homem tentando invadir minha loja. Meu cachorro tá avisando. Ele tá aqui ainda, eu escuto barulho no depósito. Dizia, nervoso, a voz embargada. Thor escutava tudo, mas sua atenção estava voltada apenas para a ameaça. O instinto dizia que não podia recuar. Aquela loja era sua casa. Francisco era sua família. E ali, naquela madrugada abafada de São Paulo, não havia espaço para medo. Só para a coragem. Lá fora, mais luzes acendiam, mais janelas se abriam, e mais olhos começavam a assistir o que estava prestes a se tornar um confronto direto. Mas ali dentro, entre o depósito e o corredor da loja, havia dois seres frente a frente, um homem tentando invadir, e um cachorro que não permitiria. E Thor estava pronto para o próximo passo. Francisco segurava o telefone com força. O som dos latidos de Thor ainda ecoava dentro da loja, como se o cachorro estivesse tentando romper as paredes com a voz. A atendente da polícia já tinha prometido enviar uma viatura, mas ele ainda hesitava. Parte dele queria acreditar que aquilo tudo era só um susto, um alarme falso, talvez um gato no depósito, uma caixa que caiu, um som ampliado pela madrugada silenciosa. Do outro lado da linha, a atendente perguntou: O senhor está em segurança? Francisco respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. Tô sim. Tô na parte de trás da loja.
Meu cachorro tá agitado demais. Nunca vi ele assim. Mas não sei se tem alguém de verdade ali. Pode ser só barulho. Pode ser, sei lá, é um rato. A voz dele soava incerta, frágil. O coração batia rápido, mas a mente tentava racionalizar. Afinal, em mais de 20 anos de loja, nunca tinham tentado invadir. Thor já tinha latido por menos, por moto passando, por andarilho dormindo na calçada, até por pipa no fio. Mas algo naquela noite era diferente. E mesmo assim, Francisco duvidava. Desligou o telefone e ficou parado no corredor, observando a silhueta do cachorro na penumbra da loja. Thor continuava latindo, agora com a cabeça baixa e o corpo esticado, como quem se prepara para pular. O olhar fixo na porta do depósito. O rabo enrijecido. O som de suas garras arranhando o chão cerâmico dava arrepios. Francisco se aproximou cauteloso. Thor, o que foi, meu filho? Hein? O que cê tá vendo aí? O cachorro não olhou para ele. Continuou imóvel, encarando a porta. O rosnado vinha profundo, quase um aviso de que Francisco não deveria se aproximar. O velho deu mais um passo. Calma, rapaz, calma. Deve ser só um bicho. Não precisa fazer esse escândalo todo, não. Mas Thor sabia. O cheiro do invasor estava mais forte. A presença do outro lado da porta se tornava palpável. E, para o cão, era incompreensível que Francisco não estivesse vendo o que ele sentia com tanta clareza. Lá dentro, o homem também ouvia a voz de Francisco. Ficou imóvel por alguns segundos, avaliando. Achou que seria pego. Mas quando ouviu o tom de dúvida, um sorriso torto surgiu em seu rosto suado. Ele percebeu que o dono da loja não tinha certeza do que estava acontecendo. Ainda estava tentando entender se o cachorro estava reagindo a algo real. Típico, murmurou. Sempre acham que é só barulho. Aproveitando a hesitação, começou a se mover de novo, com mais cuidado. Sabia que o cachorro o tinha sentido. Mas se fosse rápido o bastante, talvez conseguisse o que queria. Francisco olhou mais uma vez para Thor, ainda sem conseguir decidir se deveria abrir a porta ou recuar. Estava desarmado, só de pijama, com os pés descalços sobre o chão frio. E apesar do medo crescente no peito, tentava manter a calma. Pegou o celular e ligou para o vizinho da frente, seu Zeca. Alô? Atendeu a voz rouca e sonolenta. Zeca, é o Chico. Você viu alguma coisa estranha aí da sua janela? Eu vi foi seu cachorro latindo igual doido. Mas não vi ninguém, não. Tá escuro demais. Quer que eu vá aí? Francisco hesitou. Não precisa. Acho que ele tá exagerando. Mas obrigado. Desligou, respirou fundo, e olhou novamente para Thor. O cão agora rosnava baixo, quase em sussurro, como se estivesse sentindo a presença colada à porta. Vai ver se só se assustou, né, Thor? Hein? Falou o velho, tentando convencer a si mesmo mais do que ao cachorro. Lá dentro, o invasor finalmente tomou coragem. Empurrou a maçaneta devagar, abrindo uma fresta mínima da porta. A luz fraca da loja atravessou o vão. Thor avançou de imediato, pulando contra a madeira, o latido mais feroz que já tinha dado. Bam! O estrondo foi alto. Francisco deu um pulo para trás. Mas o que é isso? Agora ele começou a perceber que não era exagero. Que o aviso era real. Que o cachorro estava tentando impedir algo. Mas talvez fosse tarde demais. Lá fora, a viatura já começava a virar a esquina. E dentro da loja, Thor se preparava para o que viria a seguir. O tempo pareceu se arrastar nos segundos seguintes. Thor estava à beira do limite. Seus latidos agora vinham carregados de desespero e fúria, o corpo já tremendo com a tensão acumulada. A porta do depósito,
frágil e mal encaixada, se abriu com um estalo seco, revelando a silhueta do invasor no vão escuro. Francisco gritou do fundo da loja. Ei! Quem tá aí? Mas a resposta não veio em palavras. Thor reagiu primeiro. Com um salto preciso, movido puramente por instinto, ele se lançou contra o homem que tentava entrar. Os dentes à mostra, o latido agora transformado em rosnado contínuo, ele cruzou o pequeno corredor em segundos. O invasor foi surpreendido pela velocidade do ataque. Ele esperava um cão de guarda barulhento, não um animal disposto a colocar a própria vida em risco. Sai! Sai, caralho! Berrou o homem, levantando o braço em defesa. Thor cravou os dentes no tecido grosso do moletom, bem na altura do antebraço. O impacto os derrubou no chão do depósito. O homem gritou de dor, tentando se desvencilhar, enquanto Thor sacudia a cabeça com força, determinado a manter o inimigo no chão. O velho Francisco correu até a entrada da loja, mas parou ao ver o que se desenrolava. A cena era caótica, caixas viradas, latas rolando no chão, e, no meio de tudo, o seu cachorro lutando com toda a força. Thor! Meu Deus, Thor! O ladrão, em desespero, conseguiu puxar um pequeno canivete do bolso lateral. Com um movimento brusco, golpeou o flanco do cachorro, rasgando a pele e arrancando um latido agudo, dolorido. Thor recuou por um segundo, cambaleando. O sangue quente escorreu pelo seu pelo caramelo. Mas seus olhos não perderam o foco. Mesmo ferido, ele rosnou novamente, as patas plantadas no chão, e voltou a avançar, agora com menos força, mas com a mesma determinação. Filha da mãe! Gritou Francisco, correndo até o balcão para pegar o pedaço de cano de ferro que usava para calçar a porta da frente à noite. O invasor chutou Thor com força no peito, tentando abrir espaço para escapar. O cachorro caiu de lado, arfando alto, mas ainda consciente. Ainda disposto a continuar lutando. O homem correu pelo corredor em direção à frente da loja. Francisco saiu de trás do balcão com o cano nas mãos, tremendo da cabeça aos pés. Você não vai sair daqui, desgraçado! Gritou ele. Mas o invasor foi mais rápido. Empurrou uma estante leve de salgadinhos que caiu com estrondo, fazendo Francisco tropeçar. Passou pela porta da frente e correu para a rua. Do lado de fora, o som das sirenes já cortava o ar. Uma viatura surgia no fim da rua, luzes piscando, 2 policiais prontos para agir. O homem viu, hesitou, tentou voltar para dentro, mas foi tarde. A viatura avançou com tudo, freando bruscamente, e 2 policiais saíram armados. Polícia! No chão! Gritou o primeiro, apontando a arma. O invasor congelou, levantou as mãos lentamente. O segundo policial o imobilizou com facilidade, algemando-o ali mesmo na calçada, de frente para a loja. Dentro da loja, Thor permanecia deitado. O ferimento sangrava, o peito subia e descia rapidamente, e seus olhos procuravam Francisco com esforço. O velho se ajoelhou ao lado do cachorro, jogando o cano de ferro no chão e colocando as mãos trêmulas sobre a cabeça dele. Fica comigo, Thor, por favor, filho, você foi incrível, você me salvou, meu Deus, que você me salvou. Thor soltou um ganido fraco, como se dissesse ainda tô aqui. Os policiais entraram correndo, vasculhando o ambiente com as lanternas, mas logo se acalmaram ao ver que o invasor já estava rendido e a situação, sob controle. Senhor, tá tudo bem? Perguntou um deles, ao ver Francisco ajoelhado. Ele tá ferido, se ele me protegeu. O cachorro, se é meu cachorro, se ele salvou minha vida. Vamos chamar o resgate veterinário. Aguenta firme, amigão, disse o policial, se agachando ao lado de Thor. O som das sirenes, dos vizinhos se aproximando, dos gritos e da confusão, tudo parecia abafado naquele momento. Só o que Francisco conseguia ver era o cachorro ensanguentado, ainda tentando ficar em pé, ainda vigilante mesmo ferido. Naquele instante, não havia dúvida, Thor era mais do que um cão. Era um guerreiro.
Thor estava caído no chão da loja, o pelo manchado de sangue, mas os olhos ainda alertas. A respiração era ofegante, ritmada pela dor, e o rosnado que escapava de sua garganta já não era mais ameaçador, era um grito de resistência, como quem diz ainda não acabou. Francisco, de joelhos ao lado dele, não sabia o que fazer. Suas mãos tremiam enquanto pressionava o pano da própria camiseta contra o ferimento no flanco do cachorro. O sangue empapava o tecido com rapidez, e o cheiro metálico misturado ao suor e ao plástico das embalagens caídas criava um clima sufocante. Lá fora, o barulho das sirenes começava a atrair uma pequena multidão. Os vizinhos surgiam das janelas, dos portões, dos bares que ainda resistiam acordados na madrugada de São Paulo. Mas ali dentro, naquele chão frio da mercearia, o mundo havia se reduzido a dois, e um homem desesperado e seu cão ferido. Fica comigo, Thor, fica comigo, filho, Francisco repetia, quase num sussurro. Thor tentou se mover. Com esforço, apoiou uma das patas dianteiras e tentou erguer a cabeça. Os olhos castanhos buscaram os de Francisco, como se estivesse pedindo permissão para descansar. Não. Não agora, segura mais um pouco, tá? A ambulância do VET já tá vindo, eles vêm rápido, você vai ficar bem, disse o velho, a voz embargada. Um dos policiais, o mais novo, voltou do carro com um kit de primeiros socorros improvisado. Ajoelhou-se ao lado de Francisco. O resgate veterinário tá a caminho. Tente manter ele acordado. Posso ajudar a estancar um pouco o sangramento até lá. Ele salvou minha vida, moço. Eu achava que era só um latido, que era só barulho. Ele me defendeu, esse cachorro me defendeu como um leão. E ainda tá tentando proteger, comentou o policial, observando Thor levantar a cabeça de novo ao ouvir um rangido da porta. O outro policial, que segurava o ladrão já algemado, entrou com ele pela porta da frente. O sujeito tinha faca, chave de fenda, até um pedaço de serra na mochila. Ia fazer estrago. Mas se não fosse esse cachorro aqui, ele olhou para Thor com admiração. Thor ainda tentou se levantar. Mesmo com o corpo machucado, ainda reagia à presença do homem que havia invadido. Um rosnado fraco saiu, mas foi o suficiente para o ladrão desviar o olhar, desconcertado. Pode olhar bem para ele, disse Francisco, levantando o rosto molhado de lágrimas. Olha bem o cachorro que te impediu de fazer besteira. Isso aí é coragem. Isso aí é amor. Você tem ideia do que é alguém sangrar para te impedir de machucar os outros? O invasor não respondeu. Manteve o olhar baixo, como se o peso da vergonha fosse mais pesado que as algemas. A movimentação na rua aumentava. Um carro da polícia bloqueava a entrada da loja, e mais moradores se amontoavam na calçada. Alguns, ao verem o estado de Thor, levaram as mãos à boca. Uma senhora chegou mais perto e disse alto, do lado de fora. Esse cachorro aí merece uma medalha. Salvou o Francisco. Enquanto isso, o rádio do policial chiou. A base informava que o atendimento veterinário móvel já estava a 2 quarteirões dali. Francisco olhou para Thor e segurou firme sua cabeça com as 2 mãos. Aguenta só mais um pouco, meu filho, só mais um pouquinho. A tensão ainda pairava no ar. Apesar de o perigo já ter sido contido, o sentimento de urgência não diminuía. Thor estava vivo, mas visivelmente fraco. Cada segundo parecia uma eternidade. O tempo passou devagar até que, finalmente, as luzes de outro veículo cortaram a rua. Era o atendimento veterinário, uma pequena ambulância especializada em emergências. Uma moça jovem, de jaleco azul, desceu com rapidez acompanhada de um rapaz com uma maca leve. Qual o nome dele? Perguntou ela, ajoelhando ao lado de Thor. Thor, respondeu Francisco, com a voz embargada. Thor, Joey, campeão. A gente vai cuidar de você agora, tá bom? Disse ela, com carinho, enquanto examinava o ferimento. Ela aplicou uma sedação leve para aliviar a dor e olhou para Francisco. Ele é forte. Tem chance de sair bem dessa, sim.
O ferimento foi profundo, mas não pegou o órgão. Vamos correr com ele para a clínica, fazer exames e começar o tratamento. Enquanto colocavam Thor na maca, Francisco segurava a pata do cachorro como se fosse uma criança. Antes de ser levado, Thor olhou mais uma vez para o dono. Os olhos já começavam a pesar pela sedação, mas havia ali um reconhecimento, ele havia cumprido seu dever. E agora, era a vez de Francisco protegê-lo. A sirene da ambulância veterinária já havia se afastado, levando Thor em direção à clínica. Francisco ficou parado na frente da mercearia, como se parte dele tivesse ido junto com o cachorro. A calçada estava cheia de vizinhos, clientes antigos, curiosos que tinham ouvido os latidos e visto o movimento policial. Mas nada disso fazia diferença naquele momento. Ele olhava fixamente para o ponto onde o veículo havia desaparecido, as mãos ainda manchadas de sangue, como se esperasse que o cão voltasse correndo a qualquer segundo. Francisco, você tá bem? Perguntou Dona Marina, vizinha do lado e cliente fiel há mais de 10 anos. Ele demorou um pouco a responder, como se estivesse retornando à realidade. Não sei, Marina. Eu acho que sim. Mas o Thor, que ele levou uma facada, você acredita? O bicho salvou minha vida. Eu não dei ouvidos, achei que era só barulho, disse, com a voz baixa, como quem confessa um erro imperdoável. O policial que ainda estava na loja, terminando de recolher provas, se aproximou devagar, respeitando o tempo do comerciante. O senhor precisa dar um depoimento. Pode ser amanhã, com calma. Hoje o senhor já passou por coisa demais. E seu cachorro, foi herói de verdade, viu? Francisco assentiu, com um olhar perdido. Ele só tem 5 anos. Eu lembro do dia que ele apareceu aqui na porta, magrinho, sujo, mas com o rabo abanando. Pegou amizade comigo na hora. Desde então nunca mais me deixou sozinho à noite. Pois é, e hoje ele mostrou o porquê. Do outro lado da rua, outro vizinho, seu Edgar, que morava 2 quarteirões acima, comentou com um grupo que se formava na esquina. Esse cachorro vale mais que muita gente por aí. Com esse tipo de coragem? Eu vi quando ele se jogou no ladrão. Tinha sangue no chão, o bicho ferido e ainda assim defendendo o dono. Isso é amor, é lealdade. Enquanto isso, na clínica veterinária, Thor era examinado por uma equipe pequena, mas preparada. A veterinária-chefe, doutora Aline, dava instruções rápidas. Ferimento profundo, mas não atingiu órgãos. Vamos fazer um raio-x para confirmar. Está estável, pressão dentro do normal. Ele é forte. Vai precisar de cirurgia, mas temos chance, sim. O auxiliar, Pedro, segurava Thor com carinho enquanto ele recebia soro e sedação mais profunda. Que cachorro valente, murmurou ele. E com esses olhos, parece que entende tudo. Na recepção da clínica, meia hora depois, Francisco entrou apressado, o rosto ainda marcado pelo pânico e pelo remorso. O Thor, eu quero ver o Thor. Ele chegou aí? Ele tá vivo? Me fala, por favor. Doutora Aline veio ao seu encontro, ainda com o jaleco sujo do procedimento inicial. Senhor Francisco? Ele chegou sim. Já está em cirurgia. O senhor fez muito bem em chamar o resgate rápido. Se tivesse demorado mais, talvez, ela parou, percebendo o impacto daquelas palavras, mas ele vai ter chance de se recuperar. Vai precisar de cuidados, mas o pior já passou. Francisco respirou fundo, os olhos marejados. Eu devia ter escutado ele. Ele latiu tanto, eu ignorei, e mesmo assim ele me protegeu. Me deu a vida dele. E eu quase perdi. Aline o convidou a sentar-se e ofereceu um copo d'água. O importante é que agora ele tá aqui. E está sendo cuidado. E mais importante ainda, que ele teve você ali com ele, até o final. Isso também faz toda a diferença. Agora vamos focar na recuperação, ok? Enquanto esperavam,
Uma equipe de reportagem local, que havia ouvido sobre o caso pelo rádio da polícia, chegou à frente da clínica. Começaram a gravar ao vivo, falando do cachorro-herói que salvou o dono de um assalto em uma mercearia de bairro. Esse cachorro é um exemplo de fidelidade, dizia o repórter, com a câmera apontada para o letreiro da clínica. E sua história já começa a comover a cidade. Do lado de dentro, Francisco assistia pela TV da recepção. Ao ver a imagem de Thor, sendo levado na maca, sentiu um nó na garganta. Você vai sair dessa, meu filho, se eu prometo. 2 dias haviam se passado desde a noite do ataque. A pequena clínica veterinária onde Thor foi atendido recebeu uma quantidade de ligações como nunca antes. Pessoas queriam saber notícias, enviar doações, oferecer ajuda ou simplesmente agradecer por aquele cachorro ter lembrado o mundo do que é coragem verdadeira. Francisco passou a maior parte do tempo sentado ao lado da gaiola hospitalar onde Thor se recuperava. A cirurgia foi bem-sucedida. O corte foi profundo, exigiu pontos internos e cuidados intensivos, mas o cachorro resistiu com bravura. Ainda estava sedado por medicamentos, mas já reagia com o rabo quando ouvia a voz do dono. Eu tô aqui, tá? Francisco dizia várias vezes por dia, segurando a pata dele através da grade de metal. Você ficou do meu lado, agora é minha vez. A notícia havia se espalhado. As câmeras mostraram não só o ataque frustrado, mas também os depoimentos emocionados dos vizinhos, a dedicação dos veterinários, e claro, a figura de Francisco, um senhor simples, com as mãos calejadas e os olhos fundos, falando entre lágrimas sobre seu melhor amigo de 4 patas. Na tarde do segundo dia, uma surpresa chegou à clínica e uma equipe da prefeitura, acompanhada por representantes da ONG Protetores Urbanos e alguns moradores do bairro. Eles trouxeram flores, uma placa de homenagem e um cobertor novo, bordado com o nome de Thor, para aquecer sua recuperação. Senhor Francisco, disse uma mulher da ONG, sorrindo com respeito, em nome da nossa cidade, a gente quer agradecer ao Thor pela bravura e pela lealdade. Cachorros como ele nos lembram do que realmente importa. Francisco ficou de pé, constrangido e emocionado. Ele é só um cachorro de rua, era, né? Achei ele largado na chuva e, é bom, ele nunca mais me largou. Não pensei que alguém fosse ligar para isso tudo. Um dos jornalistas que acompanhava a equipe municipal pediu licença e falou: O senhor acha que ele entende o que está acontecendo? Francisco sorriu pela primeira vez em dias. Entende sim. Pode não saber que está na televisão, mas ele sente tudo. Ele sabe quem gosta dele. Sabe quando alguém tá com medo. Sabe quando precisa proteger. E, acima de tudo, sabe amar. Os olhos de Francisco se encheram d'água. O silêncio que se formou foi quebrado apenas pelo leve bater do rabo de Thor, que, mesmo ainda grogue, reagiu à voz do dono. Tá vendo? Disse ele, segurando o cobertor e cobrindo o cão com cuidado. Ele sabe. Doutora Aline também falou com os visitantes. Thor está estável agora. Ainda precisa de mais alguns dias aqui antes de ir para casa, mas a recuperação dele está indo melhor do que esperávamos. É um guerreiro. E quando ele sair, vai ter festa no bairro? Gritou alguém da porta, arrancando risadas e aplausos. Naquela noite, ao voltar para casa, Francisco passou na mercearia. Ainda havia resquícios do ocorrido, uma prateleira quebrada, a porta dos fundos remendada com tábuas provisórias, uma faixa de fechado para a reforma. Mas, acima da entrada, alguém havia pendurado um cartaz simples, feito à mão, com letras vermelhas e azuis. Aqui mora um herói chamado Thor. Francisco sorriu com os olhos marejados. Encostou-se no batente da porta e ficou ali por alguns segundos, observando o movimento da rua, os carros passando, os vizinhos acenando de longe. Era como se tudo tivesse mudado desde aquela noite, mas ao mesmo tempo, como se tudo fizesse sentido agora. Ele murmurou para si mesmo. Você nunca foi só um cachorro. Nunca foi só um guardião. Você foi meu anjo da guarda. Quando voltou à clínica,
já tarde da noite, Thor dormia tranquilo, a respiração mais leve, o corpo coberto pelo novo cobertor. Francisco se sentou novamente ao lado dele, ajeitou-se na cadeira e sussurrou: Vai ter ração da boa, cama nova, se um tempo só pra nós dois. E juro por tudo, nunca mais vou duvidar do que você tenta me dizer com esses latidos. Thor, mesmo dormindo, moveu a pata, como se tivesse entendido. E naquele silêncio confortável entre os dois, havia algo que palavras humanas nunca poderiam explicar, e a gratidão pura, a confiança inquebrável e o amor que só quem já foi salvo por um cão é capaz de conhecer. Passaram-se 2 semanas desde a noite do ataque. A mercearia São Jorge, ponto tradicional do bairro Vila Esperança, em São Paulo, reabriu as portas. Mas não era uma reabertura comum. Francisco fez questão de organizar tudo para o dia da alta de Thor. Ele queria que aquele momento fosse mais que uma volta à rotina, queria que fosse um símbolo de recomeço. Na manhã ensolarada de segunda-feira, vizinhos começaram a se reunir na porta da loja ainda antes do horário marcado. Dona Marina, com seus cabelos brancos presos num coque apertado, trouxe uma torta de frango. Seu Edgar veio com uma faixa escrita: Bem-vindo, Thor. Nosso herói de 4 patas. Crianças da vizinhança pintaram desenhos do cachorro e colaram nas paredes externas da mercearia. Às 10 horas em ponto, o carro da doutora Aline estacionou em frente. Thor, ainda com o pelo raspado na área da cirurgia e usando uma coleira ortopédica, desceu com a ajuda de Francisco. Apesar da recuperação recente, caminhava com dignidade, o rabo abanando, os olhos atentos. Olha ele aí! Gritou uma criança. E num instante, palmas se espalharam pela rua. Francisco, emocionado, segurava a guia com uma mão e enxugava os olhos com a outra. Thor apenas olhava ao redor, como se compreendesse que tudo aquilo era por ele. Dentro da loja, a primeira novidade era visível logo na entrada, de uma foto de Thor emoldurada, ao lado de uma pequena placa dourada com os dizeres: Aqui trabalha Thor, segurança, amigo e herói da Vila Esperança. Cê gostou, parceiro? Perguntou Francisco, apontando a placa pro cachorro, que abanou o rabo em resposta. Além da homenagem, as mudanças práticas também foram feitas. Francisco instalou câmeras novas, reforçou as trancas, e com a ajuda da vizinhança conseguiu trocar a porta dos fundos por uma de aço. Mas a maior mudança era invisível, estava no jeito como olhavam para Thor agora. Antes, ele era só o cachorro do seu Francisco, sempre deitado no canto da loja, muitas vezes ignorado. Agora, era o Thor. Ganhava petiscos dos fregueses, cafuné das crianças, e até os entregadores tiravam um tempo para brincar com ele antes de descarregar as mercadorias. Esse bicho aí merece até plano de saúde. Brincou Edgar, rindo com uma das netas no colo. Mas para Francisco, o respeito que mais importava era o dele mesmo. Toda noite, antes de fechar a loja, ele agora fazia um ritual. Levava Thor até a parte de dentro, arrumava um novo cantinho com almofadas, brinquedos e água fresca, e sentava-se ao lado por alguns minutos. Cê lembra como tudo começou? Dizia ele, em tom de conversa. Chovia aquele dia, se você apareceu miando que nem gato, com a pata machucada. Achei que ia te alimentar e pronto. Mas olha só, se você salvou minha vida, Thor. E agora, é minha vez de cuidar da sua. O cachorro se ajeitava perto dos pés do dono, respirando fundo, como se reconhecesse aquelas palavras. Numa noite específica, Francisco estava fechando a loja quando ouviu passos do lado de fora. Por reflexo, olhou para Thor. O cachorro levantou as orelhas, cheirou o ar. E se deitou de novo. Francisco sorriu. Ah, já agora eu escuto você. Se você diz que tá tudo bem, tá tudo bem. A confiança entre os dois, antes silenciosa, agora era declarada. Em casa, Thor passou a dormir dentro do quarto de Francisco, e não mais no quintal. Tinha cobertor próprio, ração especial, brinquedos, e um osso de borracha novo que ganhará de um cliente. As redes sociais da loja, antes paradas, agora bombavam com fotos de Thor no caixa,
Thor vestindo colete, Thor tomando sol na calçada. Ganhou até o apelido de a funcionário do mês, a todo mês. Mais importante que qualquer fama era o sentimento espalhado no bairro. As pessoas começaram a olhar com mais cuidado para os animais de rua. 2 adoções aconteceram nos dias seguintes. Crianças que antes tinham medo de cachorros agora se aproximavam com carinho. E Francisco, de modo simples e sincero, passou a dar palestras curtas nas escolas da redondeza sobre respeito aos animais, sempre levando Thor junto. Na última cena dessa nova fase, uma cliente entra na loja, acompanhada do filho pequeno. É aqui que mora o cachorro-herói? Pergunta o menino, olhos arregalados. Francisco sorri, aponta para o canto onde Thor descansa com um osso entre as patas, e diz: É aqui, sim. E pode ter certeza, se ele tá de olho em tudo. Thor levanta a cabeça, encara o menino com calma, e abana o rabo. Como quem diz, estou de volta. E ninguém mexe com essa loja.